Estamos começando na noite de hoje uma nova série intitulada Trabalho e Realização. Isso é possível? É claro que sim. Então vamos ler a palavra de Deus, o Salmo 128, os versos 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus, Salmo 128, verso 1 e 2. Leiamos juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Pai, te damos graças pela leitura que fizemos da tua palavra e oramos para que tu nos dês o entendimento dela. Abre os nossos ouvidos espirituais e aguça nossa mente para podermos receber a tua palavra e guardá-la no coração. É a minha oração, eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Aquele presidente americano Abraham Lincoln disse: meu pai me ensinou a trabalhar, mas ele não me ensinou a amar o trabalho. Trabalho e realização, isso é possível? É claro que sim. E Deus vai nos ensinar como amar o trabalho que nós fazemos. Durante a campanha presidencial de 1950, o presidente John Fitzgerald Kennedy estava no estado de West Virginia, visitando uma mina de carvão. Então, naquele corpo a corpo que o político sempre faz, um mineiro se aproximou de John Kennedy e o chamou para conversar. E disse: Mr. Kennedy, é verdade que o senhor é filho de um dos homens mais ricos da América? Kennedy disse: sim, é verdade. Mr. Kennedy, é verdade que o senhor nunca sentiu falta de nada em toda a sua vida? Kennedy disse: eu acho que sim. Mr. Kennedy, é verdade que o senhor nunca experimentou um único dia de trabalho duro na vida? Kennedy, constrangido, disse: O mineiro olhou e disse: Mr. Kennedy, eu vou ser muito sincero com o senhor não perdeu nada. Como é que você se sente a respeito do seu trabalho hoje? Você não precisa ser um mineiro para estar até aqui com o trabalho. Eu estava procurando alguma coisa na rede e descobri uma cena engraçada de alguém que não é mineiro, que não está trabalhando debaixo da terra, mas está por aqui com trabalho. Nada como um café numa mesa limpa, falar sério, né? Para muitas pessoas, a imagem mais próxima do trabalho é justamente uma mina de carvão, onde elas estão acorrentadas de pés e mãos, sem luz, com pouco oxigênio, esperam ansiosamente pela sexta-feira para finalmente conseguir a liberdade condicional. Outras pensam no trabalho como uma ilha no Caribe,
onde eles estão curtindo de fato a vida. A maioria das pessoas pensa no trabalho como purgatório, uns dias são bons, outros dias são maus. Uma recente pesquisa feita tanto na Europa quanto nos Estados Unidos mostra que cerca de 60% dos trabalhadores mudariam de profissão se pudessem começar de novo. Eu não sei se você sabe, mas o trabalho é uma ordem de Deus. Ele disse assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O Jesus mesmo, nos dias da sua carne, ele era um trabalhador, e ele falou que isso era de família. Por exemplo, em João capítulo 5, ele diz assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, trabalhar é uma coisa de família. E se somos filhos de Deus, de fato, nós temos que nos identificar com o nosso Criador. De fato, desde que a terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado de nossos pais no Éden, o trabalho se tornou extenuante. A terra produziu cardos e abrolhos e ela não dá fruto facilmente. O homem tem que suar a camisa para tirar alguma coisa dela. Eu estava pesquisando para essa mensagem e descobri um trabalho do reverendo Hermes Maia, pastor presbiteriano. Ele publicou um artigo intitulado Reforma e Trabalho. E nesse artigo ele fez um histórico sobre o ponto de vista do trabalho no decorrer das épocas. Por exemplo, na Grécia Antiga, o trabalho, especialmente o trabalho manual, o trabalho braçal, era considerado como uma degradação para o ser humano. Na Idade Antiga, a própria igreja cristã, católica romana, pregava que o trabalho não é para se enriquecer, mas o trabalho é para você se manter na mesma condição que você herdou do seu nascimento, até que você possa morrer e alcançar a vida eterna. Na Idade Média, o tipo de trabalho indicava a importância na sociedade. Dependendo do que você fazia, você era mais ou menos importante. Então, os trabalhadores mais importantes eram os oradores, os filósofos, os pregadores, depois os soldados e lá no rabinho, lá no finalzinho, os lavradores, a última classe. Foi no século XVI, no período da Reforma, que os reformadores mostraram uma nova perspectiva do trabalho. Lutero, por exemplo, concordava com Calvino, dizendo que o homem deve cumprir a sua vocação através do trabalho. João Calvino tem uma frase célebre num dos seus escritos, quando ele diz assim: se seguirmos fielmente o nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. O nosso texto, de Salmos 128, fala muito claramente que trabalho e realização é possível. Porque ele diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora, de onde vem o senso de realização no trabalho? Quais são os fatores que levam a pessoa a estar absolutamente feliz com o trabalho que ela faz? Eu li um livro essa semana de Roman Krishnarik. Ele é autor de um livro, Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida. Eu descobri esse autor numa das revistas da Você S.A., falando justamente sobre satisfação ou contentamento no trabalho. Eu li o livro dele e aprendi que há 4 fatores básicos pelos quais as pessoas estão em determinado trabalho. Em primeiro lugar, o salário, o dinheiro e a boa vida que se obtém dele. Você sabe que muita gente odeia o trabalho que faz, mas ama o dinheiro que recebe dele. Há pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro.
Elas são motivadas a trabalhar em serviços que elas odeiam, pelo simples fato de que, através daquele trabalho, elas podem possuir tudo o que desejam para o seu bem-estar. Então, trocar uma televisão de 27 polegadas por uma de 55, trocar um carro usado por um carro zero, uma casa alugada na praia por uma segunda casa, ou seja, ter para ser. O problema é que esse fator essa motivação para o trabalho pode se tornar uma grande frustração no decorrer do tempo, porque o bem-estar sempre parece estar numa prateleira que eu ainda não alcancei. Tem alguma coisa sempre que está faltando que eu ainda não pude comprar. A segunda razão pela qual as pessoas estão num trabalho é por causa do prestígio, ou seja, do status que esse trabalho dá. Então, um ator, um jogador de futebol, um famoso cirurgião, um político, e são pessoas que normalmente vivem do status, da fama do seu trabalho. Mas nem sempre fama é sinal de satisfação. Porque quando essas pessoas chegam em determinado patamar das suas carreiras, elas percebem que existe um patamar mais acima, um círculo de pessoas ainda mais conhecidas e mais famosas que elas não fazem parte. Por tudo que elas já fizeram, elas ainda não estão naquele pequeno ciclo, estão sempre frustradas porque ainda não pertencem ao ciclo que elas querem estar. O terceiro fator pelo qual as pessoas ficam no emprego é para fazer diferença. Há pessoas que não estão muito preocupadas com o salário que elas obtêm do seu trabalho ou o status que ele dá. Elas estão interessadas em transformar a vida de outras pessoas. Essas pessoas são guiadas por um conjunto de valores. Elas trabalham por uma visão. Elas querem apenas ter certeza de que vão chegar ao fim da sua vida e olhar para trás e dizer: puxa vida, eu não joguei a minha vida fora. A minha vida valeu a pena. No seu livro, Roman Krishnarik conta a história de Anita Roddick. Ela foi a fundadora da Body Shop, que é uma loja de cremes e sabonetes nos Estados Unidos. A Anita começou o seu trabalho nos anos 70 e ela tinha uma inovação naquela época. Ela pedia para que os clientes devolvessem as embalagens dos sabonetes que eles compravam. E ela mesma diz no seu livro, na sua bibliografia, que ela não fazia isso por uma questão ecológica, era por questão financeira. Só que mais tarde ela resolveu colar fotos de pessoas desaparecidas nas laterais dos caminhões que faziam a entrega desse material nas lojas, com um número de telefone. E quer saber? Milhares de pessoas foram encontradas através das fotos que Anita Roddick colava nos caminhões que entregavam os seus produtos. Mais tarde, movida por essa visão de fazer diferença, ela construiu uma fábrica social, escolheu um bairro muito pobre e levou uma fábrica para lá e empregava as pessoas pobres da região. E com isso ela levou muita gente, tirou muita gente da linha da pobreza para ter uma vida digna. Mais tarde ela publicava uma revista que era vendida somente por desempregados. Hoje essa revista existe em vários países do mundo. E finalmente ela resolveu trabalhar diretamente com as comunidades indígenas que forneciam a matéria-prima para os seus materiais. Então ela entrava em contato com aquela comunidade e tirava exatamente deles, abençoava aquela comunidade, fazia com que os indígenas se tornassem parceiros da sua empresa. Isso não gerava um grande lucro, mas gerava uma satisfação pessoal para a Anita Roddick. Infelizmente, alguns anos depois, a empresa, depois que ela se aposentou, a Body Shop foi vendida para a L'Oréal de Paris, e essa ideia de fazer a diferença desapareceu.
Mas a experiência de Anita Roddick mostra que é mais fácil combinar valores com talento do que valores e dinheiro. A quarta razão pela qual as pessoas estão num trabalho é porque elas podem reunir paixão e talento. Olha, esqueça o dinheiro, esqueça o status ou até mesmo a ideia de fazer diferença. Há muita gente que está no trabalho porque consegue reunir a sua paixão e as suas habilidades. Aristóteles, aquele filósofo grego, tinha uma frase que ele dizia assim: onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Isso explica porque muito jogador de futebol acaba virando técnico depois que eles param de jogar. É porque ser técnico é o mais perto que ele pode ficar do seu talento e da sua habilidade. Isso explica, por exemplo, porque alguns especialistas na sua área que trabalham numa multinacional durante muitos anos, quando se aposentam, abrem uma consultoria. Eles vão fazer a mesmíssima coisa que eles gostam e sabem fazer, sem a pressão do horário, sem a pressão da carga horária de trabalho que eles têm a cumprir. O problema de você fazer uma única coisa é você eventualmente se sentir enfadado em algum momento da vida. Então a pergunta é: por qual motivo você permanece no seu trabalho atual? Por dinheiro? Por status? Pelo desejo de fazer diferença? Ou porque você usa nele toda a sua habilidade, toda a sua paixão? Provavelmente alguns aqui entre nós gostariam de mudar de carreira, mudar de ambiente, mas não se sentem tranquilos para fazer isso. Então, se você não pode mudar o emprego, mude a você mesmo para o trabalho que você tem. O nosso texto diz que há um homem que vive do que ele faz e é feliz com o que ele faz. Qual é o segredo de trabalhar e ser realizado no trabalho? Bom, essa noite eu quero convidar vocês a pensar sobre como vencer a rotina do trabalho, o enfado do trabalho. A primeira coisa é: nunca pare de aprender coisas novas. Eu vou lhe mostrar uma lei espiritual sobre esse princípio. Está em Provérbios capítulo 19. Provérbios diz assim: quem procura ter sabedoria, ama a sua vida. E quem age com inteligência, encontra a felicidade. Uma das causas mais frequentes da insatisfação com o trabalho é a rotina. A rotina tem a ver com a repetição de uma tarefa. A repetição tem um lado positivo, que é a experiência e a excelência. Quando se faz um procedimento diversas vezes por dia, a tendência é você ter a habilidade de fazer aquilo com excelência. Mas junto com a habilidade, a rotina produz a mesmice. E a mesmice leva à insatisfação. A solução para esse impasse é aprender coisas novas. Você pode fazer a mesma tarefa, mas com um entendimento diferente dela. Há 3 fontes de aprendizado que geralmente são esquecidas quando queremos aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu quero falar dessas 3 fontes, embora eu reconheça que hoje a gente vive num tempo onde, se você quer aprender, existem muitas fontes de aprender coisas novas. Mas eu quero lhe falar desta fonte aqui. Primeira é que você pode aprender com aqueles que criticam o seu trabalho. O termo crítica vem do grego kritike, que
que significa dar valor a pessoas e coisas. A crítica revela a visão pessoal do crítico. Alguns críticos são generosos, outros são impiedosos. A única vantagem da crítica é que ela é de graça. Um crítico lhe diz coisas que você só ouviria se estivesse disposto a pagar dezenas de milhares de reais num seminário, num hotel 5 estrelas. Paga os tubos, e ele vai dizer a mesmíssima coisa que um crítico lhe diz de graça. No último período da sua vida como primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill participava de uma cerimônia oficial. Não havia muita gente naquele auditório e Winston Churchill sentado assim num banco e 2 bancos atrás dele, 2 senadores conversando. E um dizia para o outro assim: "Está vendo aquele velho ali? É o Churchill. Dizem que ele está gagá." Aí o outro falou assim: dizem que ele deveria sair do governo para alguém mais capacitado assumir o comando do país. Quando a cerimônia acabou, na saída, Churchill passou por aqueles 2 homens e disse: "Senhores, também dizem que Churchill é surdo." Agora, de uma coisa você pode estar certo: nunca vai faltar crítica e nem críticos para o seu trabalho. Então, se você não quiser ser criticado, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Porque se você disser ou você quiser ser alguma coisa, você vai receber crítica. Mas é possível tirar proveito de uma crítica. E isso está na Bíblia, em Provérbios capítulo 12. O capítulo 12 diz assim: quem ama, leia comigo esse texto, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha que interessante, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. A disciplina produz, troque a palavra disciplina por crítica. Agora, ninguém gosta de ser criticado. A nossa primeira reação é pensar assim: eles estão todos errados. Mas sabe de uma coisa? Em toda crítica há um pouco de verdade e um pouco de engano. A Bíblia fala de um crítico que deu certo, Jetro, sogro de Moisés. Uma vez Jetro disse a Moisés assim: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti e tu só não o podes fazer. Imagine só o grande legislador, treinado na melhor faculdade da antiguidade, um homem com quem Deus fala face a face, sendo criticado por um simples camponês criador de ovelha. Mas o camponês disse: Moisés, olha, representa o povo perante Deus. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Você pensa que Moisés se sentiu ofendido? Não. Ele viu o Senhor falando através daquela crítica: é isso que fazes. Tu vais morrer e matar o povo. Moisés aceitou o conselho e ficou muito famoso por ele. O verdadeiro crescimento, o verdadeiro aprendizado acontece quando eu valorizo
o que os outros veem em mim, mesmo que não seja bom. Coisas que eu não consigo ver. Aprenda com os críticos. Um certo pastor vinha sendo muito criticado por alguns membros da sua igreja. Então ele procurou um pastor mais experiente e compartilhou com ele a sua aflição e perguntou o que ele devia fazer. E a resposta daquele velho pastor foi: meu filho, se essas críticas são verdadeiras, emende-se. Se não são, esqueça-as. Emende-se ou esqueça-se. Aprenda com os críticos. Em segundo lugar, você pode aprender com as suas falhas. Nós podemos aprender com os fracassos, primeiro porque eles são inevitáveis. Ninguém jamais teve 100% de sucesso em toda a sua vida. Ninguém. E toda vez que você se ergue de um fracasso, você sai mais forte ainda desse fracasso. E a Bíblia fala disso mesmo. A Bíblia tem uma passagem em Provérbios 24, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá e se levantará. Na biografia de Thomas Edison, que, como você sabe, foi um dos maiores inventores do século XX, ele inventou o microfone, a lâmpada elétrica, a bateria, o filme falado e uma série de outras coisas. Era final do ano de 1914, Thomas Edison trabalhava já há 10 anos num projeto de bateria. E os historiadores dizem que ele havia gasto nesse projeto todas as suas economias. E numa tarde houve um incêndio na sala de filmes. O material era inflamável e rapidamente incendiou todo o prédio que ele trabalhava. Bombeiros de 8 cidades vieram para acudir o prédio de Thomas Edison, mas era tão forte o incêndio que eles não conseguiram e rapidamente o fogo consumiu tudo. No auge do incêndio, Thomas Edison, do outro lado da rua, viu seu filho Charles chegar e disse: onde está sua mãe? O filho disse: eu não sei, vá atrás dela, vá buscá-la, porque ela nunca mais vai ver algo assim na vida dela, ela precisa ver isso. E Edison estava nessa época com 67 anos. Nesse dia, ele estava praticamente falido, o prejuízo passava de $2 milhões e o seguro que ele tinha não passava de cobrir 238 mil. Pois bem, no dia seguinte, diante da ruína de todo o seu patrimônio, Thomas Edison chamou o seu filho e disse: sabe, filho, tem uma coisa boa num desastre assim. Todos os seus fracassos são queimados. Graças a Deus podemos recomeçar. Todos os seus fracassos são queimados. Uma semana depois, Thomas Edison entregava ao mundo o primeiro fonógrafo. Os fracassos nos mostram um lado do problema que muitas vezes nós não percebemos antes. Por isso, fracasso aumenta o nosso campo visual, nosso entendimento. Tudo que é produzido depois de um fracasso é muito melhor. Winston Churchill dizia: sucesso é a habilidade de ir de um fracasso ao outro sem perder o ânimo. Foi isso que aconteceu com Davi. Vocês se lembram, no primeiro livro das Crônicas, Davi estava levando finalmente a arca para Jerusalém. Ele fez isso numa grande festa, colocou a arca num carro de bois feito novinho, fez uma grande festa, mas em determinado momento os bois tropeçaram, a arca parecia que ia cair no chão e Uzá, que era um sacerdote, colocou a mão na arca. Ele não tinha essa autoridade e ele foi fulminado. A festa acabou
em vez da música, o choro, o desespero. E Davi voltou para casa entristecido. O que tinha dado errado? E esse fracasso fez com que Davi fosse procurar a razão. Ele descobriu que havia uma maneira de transportar a arca. Ele chegou em casa e disse: como trarei a arca de Deus? Então, em 2 Crônicas, capítulo 15, diz: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus para o servirem eternamente. Pronto, no dia em que a arca foi transportada no ombro dos levitas, ela chegou facilmente, ninguém morreu depois disso. O fracasso vai nos ensinar a fazer perguntas que não fizemos antes, e isso nos mostrará o caminho certo. Por isso, aprenda com os fracassos. Finalmente, você pode aprender com Deus mesmo, a fonte de toda a sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 2, é o Senhor quem dá sabedoria. Leia comigo esse texto. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. A primeira razão pela qual você deve aprender com Deus é porque Ele é um professor muito acessível. Jesus mesmo disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sei que uma das piores coisas do mundo é você aprender alguma coisa de um professor bravo, impaciente. Boa notícia é que Jesus é conselheiro maravilhoso. E Deus tem muitos meios para nos ensinar. Ele nos ensina através de circunstâncias, Ele nos ensina através de experiências. Toda experiência, quer ela seja boa, quer seja má, dramática, ela sempre nos ensina sobre nós mesmos, sobre os nossos limites, sobre os nossos potenciais, sobre as nossas fraquezas. Deus também nos ensina através de pessoas que nos ensinam, pessoas mais experientes, pessoas mais velhas. E se você estiver rodeado das pessoas certas, você vai aprender muito com elas. Mas o meio, por excelência de aprender coisas novas, é através da palavra de Deus. Você sabia que existe uma relação íntima entre sucesso profissional e a meditação nos princípios da palavra de Deus? Mas existe. Veja bem no Salmo 119, eu queria mostrar esse versículo para vocês. Leia comigo esse salmo. Diz assim: eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Olha só, você pode ir além dos seus professores, porque medita no ensino da palavra de Deus. Agora, por que meditar? Porque a meditação traz a sabedoria, e a sabedoria é a mãe da riqueza e da prosperidade. A diferença entre o trabalhador bem-sucedido e o trabalhador sofrido é que, embora ambos trabalhem, um só deles trabalha criativamente, aquele que medita e adquire a sabedoria de Deus. A prosperidade visita os que trabalham arduamente com discernimento, e esse discernimento é obtido pela meditação na palavra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 10, a Bíblia diz assim: o trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Agora, por que algumas pessoas trabalham absolutamente esgotadas? É porque falta sabedoria. E eu explico por quê. Olhe de novo esse verso. Eu encontrei uma tradução, uma paráfrase desse versículo, e a paráfrase é assim: o empresário tolo é aquele que trabalha arduamente para fabricar o seu produto,
mas não encontra o cliente. Pois é na cidade que o cliente está, mas ele não sabe chegar lá. Ao passo que o sábio conhece o caminho onde está o cliente. Sabedoria, a palavra de Deus. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 3. Eu vou ler para você capítulo 3 de Provérbios, verso 13. Abra sua Bíblia e marque esse texto. Provérbios 3, 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. O homem mais rico da antiguidade foi também o mais sábio. No dia que Deus perguntou a Salomão: você me pede o que você quiser, e ele disse: eu peço sabedoria para governar esse povo. E a resposta de Deus foi: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, e nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Uma das coisas que aprendemos quando meditamos na palavra de Deus é o processo do sucesso na profissão. Eu vou lhe mostrar isso. Abra sua Bíblia no Salmo 1, quero lhe mostrar uma coisa que eu aprendi. Salmo 1, o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quero ler nessa versão, a versão da Bíblia Viva, que diz assim: Ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar. Toda a invenção humana é fruto de intuição. E toda intuição nasce da genialidade. E a genialidade nasce da meditação. Quando você medita na palavra de Deus, você começa a ter novas ideias sobre as mesmas coisas que você faz. Quando você medita, você pergunta: Senhor, como é que eu posso fazer isso? E nesse momento o Espírito Santo, que é o doador de toda a sabedoria, começa a lhe falar. Faça assim. Por que você não faz assim? E de repente, um toque de genialidade. Irmãos, isso está na Bíblia. Isaías capítulo 30, ele diz que o Espírito Santo fala assim: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho. Só que para ouvir a voz do mestre, é preciso dedicar tempo para a meditação. O apóstolo Paulo recomendava a Timóteo, seu discípulo, ele dizia: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita
nelas e ser diligente. A meditação vai levar você a fazer perguntas. Essas perguntas vão dirigir a sua pesquisa. E a sua pesquisa vai deixar você uma pessoa mais bem informada. E informação de qualidade produz decisão de qualidade. Por isso, o primeiro desafio que eu faço nessa noite, se você quer entender o Salmo 128, 1 e 2, se você quer viver do seu trabalho e ser feliz com ele, faça uma coisa: aprenda coisas novas. Você pode aprender com os seus críticos, você pode aprender com as suas falhas, mas você pode aprender com Deus como ser feliz, criativo e produtivo no seu trabalho. Deixe-me contar, eu quero terminar com essa experiência. Alguns anos atrás eu li um livro de um pastor chamado David Oyedepo. Ele contava, ele é pastor na Nigéria. Ele disse que ele morava numa região onde havia uma pobreza sistêmica. E as pessoas sempre iam à sua igreja para pedir comida, roupa, alimento, homens, mulheres, jovens. E ele dizia que ele sempre ia aos Estados Unidos para pedir verba para ajudar essa gente. Um dia ele estava esperando ser atendido por um grande empresário, e essa espera demorou. E ele disse que em determinado momento dessa espera, Deus veio ao coração e disse para ele assim: David, por que é que você está esperando esse homem? David falou: eu estou esperando para me ajudar a levar dinheiro para a Nigéria. Deus disse: David, eu posso dar esse dinheiro para você. Por que você não pede para mim? E aquele homem simplesmente levantou-se, foi embora, pegou o avião e voltou para casa. Enquanto ele viajava dos Estados Unidos para a Nigéria, ele disse que o Espírito Santo falou ao coração dele e trouxe as palavras do Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. E ele ficou com aquilo na mente. E na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele voltou para casa, voltou para a sua igreja, se encontrou, tinha várias pessoas ali. Ele mandou os homens, chamou os homens e disse: olha, a partir de hoje nós não vamos dar nada para vocês. Quem quiser alguma coisa tem que trabalhar. Ele disse: a partir de agora eu só vou dar comida e roupa para mulheres, viúvas, desamparadas e crianças. Homem não, homem vai trabalhar. E ele começou a se mobilizar para arranjar trabalho para aquela gente. E ele começou a estimular a sua congregação a estudar o Salmo 1, estimulando a sua igreja, os membros da sua igreja, a meditarem na palavra de Deus. E, meus irmãos, Deus começou uma revolução naquela igreja, no coração daquele homem. Meditação na palavra de Deus e trabalho. E tudo quanto ele faz, diz o texto, será bem sucedido. Passados 20 anos desta visão, a igreja do pastor Oyedepo é considerada a maior igreja da Nigéria, com centenas de milhares de pessoas. Ele tem uma comunidade evangélica chamada Terra de Canaã. E nessa cidade eles têm tudo, é como se fosse um oásis no meio do deserto. Escolas, universidades, hospitais, supermercados, bancos, tudo feito por membros da igreja.
casas boas, excelentes. Eles são uma ilha de prosperidade no meio da Nigéria. E tudo começou com o Salmo 1, meditando na lei do Senhor. E tudo quanto faz será bem-sucedido. Aprenda com Deus. Porque Deus disse assim: alguém precisa de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, dá de graça e não cobra nada. Eu não sei como é que você está hoje com o seu trabalho. Talvez você esteja aborrecido com a rotina do seu trabalho. O meu desafio nessa noite é que você aprenda coisas novas. Seja uma pessoa nova para o mesmo trabalho. Deus quer usar você ali. Na próxima semana nós vamos falar sobre competência e integridade. Duas qualidades que qualquer empresa do mundo quer encontrar nos seus funcionários de confiança: competência e integridade. Segunda mensagem da série: trabalho e realização. Isso é possível. Vamos ficar em pé e vamos orar.